Bom, então estamos aqui numa aula física de quarentena. A ideia aqui, galera, é que a gente então tenha uma conversinha, né, sobre esse tópico aí, né, que é o calor que a gente começou a ver em sala de aula, e vamos aqui então continuar nossos estudos, ok? Então vamos lá. Bom, com relação aos usos do calor, né, a gente já sabe que calor é essa transferência de energia térmica entre dois sistemas a temperaturas diferentes. Só que o calor, ele pode ser utilizado, né, para que exatamente? Né? Bom, então tá aí a ideia. Né? Em situações normais, ou o calor vai ser utilizado na situação de variar a temperatura de um corpo. Então imagina que uma panela, né, uma trempe lá do fogão, né, tá ao fogo, e aí você quer fazer lá um cozimento lá de, né, enfim, de um alimento lá seu. Então essa panela vai aquecer, esse calor aqui está usando para aquecer a panela nossa. A panela não vai derreter, espero que não, né? Não vai derreter aqui no fogão. Então esse calor é um calor para aquecimento. No entanto, pode acontecer do calor ser usado para mudar o estado físico de um sistema físico. Né? Por exemplo, aqui, ó, imagina um cubo de gelo. Esse cubo de gelo ele pode receber calor e aí, de fato, ele vai derreter, ele vai fundir. Então, basicamente, o calor ele pode ser ou usado para variação de temperatura ou para mudança de estado físico. É essa a nossa conversa aqui nesse vídeo. Bom, então vamos diferenciar os dois tipos de calor. O primeiro a gente chama de calor sensível. Qual seria a sua ideia? O calor sensível ele aparece quando a temperatura de um sistema físico se altera. Pode ser eventualmente aumentando ou até reduzindo essa temperatura. Então, quando acontecer variação de temperatura do sistema físico, eu tenho calor sensível. Beleza? Bom, o sistema físico ele pode receber calor, receber energia térmica. Né? Embora o termo correto seria receber energia térmica, acabou que a expressão receber calor ela foi consagrada. Né? Então, eu ponho aqui entre aspas, mas depois a gente vai parar de usar essas aspas porque vamos utilizar essa expressão que é corriqueira. Receber calor. Beleza? Quando o sistema recebe energia térmica, ou seja, recebe calor positivo. Aí a temperatura do sistema tende a aumentar. Por outro lado, se o sistema cede energia térmica, né, ou seja, perde calor, aí o calor entra com sinal negativo. Resultado, a temperatura vai diminuir. Ok? Então, qual seria a expressão matemática, né, para expressar esse calor sensível? Está lá, ó. O calor sensível eu expresso como sendo Q é igual a C. Esse C aqui, ó, é o calor específico do sistema físico. Confere? O calor específico vezes a massa do objeto, né, do sistema, vezes a sua variação de temperatura. Q é igual a Cm delta T. Formulazinha famosa, hein? O estudioso, né, a estudiosa, tem que estar ligado nessa fórmula aqui. Bacana? Então é isso. Vamos lá, um exemplo aqui. Ó. Imagine o seguinte, como situação para a gente ilustrar a nossa fala. Uma barra de aço lá, bacana, barra de aço de 900 gramas, estava a 120 graus Celsius, e aí a gente esperou, ela vai resfriar e tal, e vai chegar a 30 graus Celsius. Nessa situação, eu sei que o calor específico do aço é 0,10 calorias por grama graus Celsius, e quero saber quanto de calor essa barra liberou para o meio, né, para o ambiente. Como é que eu faço isso? Ó, cálculo simples, olha lá. Q é igual a Cm delta T. O calor específico foi fornecido ali, 0,10. A massa, 900 gramas. E o delta T, temperatura final, 30, menos inicial, 120. Nunca troque essa ordem, hein? Delta é a coisa final menos a inicial. Beleza? 30 menos 120. Então, nós já percebemos que vai dar um valor negativo aqui, ó, né? Então, negativo. Beleza? Bom, 0,10 vezes 900 vezes, aqui no caso é menos 90, vamos ver o que vai dar. Olha lá, menos aí na frente, vai ficar mais legal.
90 ao quadrado menos 8.100 calorias. Esse menos aqui indica o quê? Bom, indica que a nossa barra cedeu, né? Liberou calor para o meio. Beleza? Então, essa é a função do sinal negativo aqui do calor. Calor negativo significa perda. A nossa barra perdeu 8.100 calorias para o meio, por isso ela se resfriou. Fácil. Tranquilo? Vamos lá, uma questão importante. Lembrando, né, galera, que a ideia aqui desse vídeo é que você possa assistir, ajudar o seu estudo aí. Você pode parar o vídeo, voltar, enfim. Esse e uma série de outros vídeos, né, que espero aí a gente faça para a gente estudar nessa quarentena. Então você vai estudando do seu jeito, você volta, avança, enfim, ok? Isso é para ajudar a gente a estudar bacana, obviamente também fazendo exercícios, depois a gente vai ter uma listinha de problemas para resolver, ok? Então vamos que vamos. Uma questão física interessante é o seguinte: no sistema ideal, né, um sistema bacana, eu posso considerar que eu tenho lá dois objetos, imagine, eles estão isolados do resto do mundo, ok? Né? Esse isolamento pode ser feito com uma barreira chamada barreira adiabática. Uma barreira adiabática é uma barreira que vai isolar o nosso sistema físico, né, do restante do mundo. Então, nesse caso, quem estiver no interior dessa barreira adiabática, dessas fronteiras adiabáticas, vai ter troca de calor só ali internamente. Então, um objeto, por exemplo, quente, vai perder calor e o objeto frio vai receber. Tudo que um perde de calor, o outro recebe de calor. E fica tudo ali dentro das fronteiras adiabáticas. É um sistema idealizado, mas muito importante aí para a gente em questões de física. Ok? Ali, ó, ilustrando a brincadeira ali. Ó. Então tá lá uma fronteira adiabática, um bloquinho ali ó, laranja, liberando calor para o bloquinho azul. Ok? O laranja, então, o corpo A é o quente, o azulzinho ali é o frio. Então, o que um perde de calor, o outro recebe, considerando que eles estão isolados do restante do mundo. Ok? O equilíbrio térmico ele é alcançado, né, nesse caso, e o que acontece? No final do processo, a temperatura dos dois sistemas, né, dos dois objetos, vai ser a mesma. Né? Então, como é que a gente vai calcular essa temperatura final? Nós vamos ter que usar, então, a expressão para calor sensível. Lembrando que todo o calor que um objeto perde vai ser recebido pelo outro. E aqui, em questões matemáticas, para ser razoável, né, para ser coerente, perdas a gente assinala com o sinal negativo e ganho com o sinal positivo. Então, o objeto que perde calor, eu vou pôr para ele o sinal menos. E o objeto que recebe esse calor, o sinal mais. Ok? Então, numa fronteira adiabática, não se esqueça, é idealizado, né? O calor recebido por um, é o positivo, é igual ao calor que foi perdido pelo outro, ó, negativo. Então, quem recebe é o objeto frio, ele recebe calor, e quem perde é o objeto quente. Ó, perda com sinal de menos. Confere? Então, esses calores aqui são iguais no sistema ideal. Fazendo a substituição matemática, fica assim a fórmula calor sensível. Cm delta T do lado de quem recebe calor igual a menos Cm delta T do lado de quem perde esse calor. E o ΔT, não se esqueça, posso substituir como sendo T final menos a temperatura inicial. Do lado de quem recebe, se o cidadão recebeu calor, é porque ele era frio. Então, ó, T final menos a temperatura dele, que era, né, ele era um corpo frio. Igual do outro lado de quem perde calor porque era quente. Então, no caso do ΔT, fica assim, ó, T final menos temperatura quente, que o objeto antigamente era quente. Beleza? Lembrando que nesse caso a temperatura final dos dois vai ser a mesma. Vamos fazer isso aqui num exemplo maneiro? Vamos lá. Aí, ó, um exemplo. Imagina uma placa de alumínio, 300 gramas. Essa placa estava inicialmente a 160 graus Celsius
E aí a pessoa mergulhou essa placa numa vasilha com 600 gramas de etanol. O etanol estava a 10 graus Celsius. Bom, aí nesse caso eu quero que você calcule o valor da temperatura final do sistema físico. A placa de alumínio, que era quente, em contato com o etanol, que é frio, vai haver uma troca, né, de energia térmica entre eles. O calor perdido pela placa de alumínio, que era quente, tem que ser igual ao calor que vai ser recebido pelo etanol. O etanol aqui, que era o frio. Beleza? E isso considerando que eles estão termicamente isolados. Eles estão em uma fronteira adiabática. Em uma fronteira adiabática, então, só importa, né, no caso aqui nosso, os dois objetos, a placa de alumínio e o etanol. Ok? Vamos lá, os dados. Calor específico do alumínio, 0,2, né, aproximadamente, tá? 0,2, um pouco mais que 0,2. Caloria, grama grau Celsius, etanol 0,6, na verdade um pouquinho menor, mas enfim. Vamos colocar esses números, 0,2 e 0,6. Bora lá. Resolução, o calor recebido, no caso aqui nosso, pelo etanol, tem que ser igual a menos o calor perdido pela placa de alumínio. Quem recebe positivo, quem perde negativo. Aí a gente vai substituir, ó, recebido é o etanol, né? Então, o calor específico do etanol, vezes a massa do etanol, vezes temperatura final, que eu não sei quanto que é, menos temperatura do frio. O etanol era frio, era 10 graus. Depois a gente vai substituir ali, ó. Igual a menos calor específico de quem perde, ó. Alumínio, massa do alumínio, aí T final menos temperatura do alumínio, que era o quente. Era 160. Vamos substituir e ver o que vai dar. Ó, etanol 0,6, massa de etanol 600 gramas, T final menos 10 graus Celsius, igual. Do outro lado, ó, alumínio, perdeu calor, né? Então, menos 0,2 vezes 300 gramas, vezes T final, que a gente não sabe quanto que é, menos 160 graus Celsius. Substituindo lá, vamos ver o que vai dar. Você vai fazer a multiplicação. 0,6 vezes 600 dá 360. E 0,2 vezes 300, 60. Posso simplificar lá, ó, 360 dividir por 60, então dá 6. 6, T final menos 10, igual a menos T final menos 60. Você faz a continha de boa, né? Aqui no caso é tranquilo, ó. 6T, aí esse T final, 6T menos 60, igual a menos T final, menos com menos ou mais 160. Junta quem tem T de um lado, quem não tem do outro, então fica 6T mais T, fica 7T, igual a 160 mais 60, 220. T final vai ser 220 sobre 7, ou seja, no final das contas, esse sistema físico vai estar a 31,43 graus Celsius. Traduzindo, quando você pôs em contato, o alumínio resfriou bastante, ó, de 160 graus e foi para 31,43, ao passo que o etanol aqueceu, ele era 10 graus Celsius e esquentou até 31,43. Os dois vão ficar na mesma temperatura. Fechou? Observe o seguinte, meus caros, a temperatura final do processo, ela necessariamente tem que ser um valor compreendido entre a maior e a menor. Então, a temperatura final vai ter que estar no intervalo entre a temperatura do objeto quente e do objeto frio inicialmente. Qual o valor específico nesse caso? Você vai ter que fazer a conta, mas que a sua expectativa seja satisfeita. Qual seria ela? A sua resposta tem que estar no intervalo entre a máxima e a mínima. Se estiver fora desse intervalo, meu amigo, minha amiga, você fez aí algum erro de cálculo. Então, presta atenção. Ok? Não pode sair do intervalo, não. Ok? Senão você vai ter que verificar suas contas. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho. Agora falando dos estados da matéria. A matéria, especificamente, é um material, vamos considerá-lo isotrópico. Né? Isotrópico é aquele material que a gente tinha falado em sala de aula, super homogêneo, com propriedades uniformes. Você pode olhar para qualquer direção desse material, ele vai estar sempre igual. Mesmas propriedades em quaisquer direções que você olhe. Então, uma espécie de super uniformidade, super homogeneidade. Um material bacana igual esse aqui, isotrópico, ele pode se mostrar em alguns estados, né, físicos. Então, vamos aos estados primeiro mais conhecidos.
Estado sólido. Basicamente, no estado sólido, você tem que as forças, né, de coesão na matéria é uma força intensa. Então, as partículas estão fortemente ligadas, né? As partículas, quer dizer, os átomos, as moléculas, né? E geralmente essas partículas não mudam de sua posição. A posição fica mantida numa estrutura que pode ou não ser cristalina. Alguns sólidos são cristalinos, outros sólidos são amorfos. Mas o fato é que a posição entre eles não costuma mudar muito facilmente, não. Então, um material sólido ele mantém a forma, né, e o volume bem definidos, né? Ele fica com um formato fixo, basicamente. Bom, o estado líquido. O estado líquido é um estado, né, onde a agregação das partículas vai estar mais flexibilizada, né? A energia cinética das partículas é maior, então você tem uma mobilidade mais intensa, né, comparado com os sólidos, das partículas, né? E isso acarreta numa mudança de forma. O formato de um material líquido tende a se mudar, né? A ser moldado. Então, o objeto líquido ele muda de forma, mas o volume é mantido. O volume é constante, mas o formato é bem flexível. Ok? Então, o líquido ele costuma ter a forma da vasilha, né? Onde ele está contido. Bom, diferente do gás. No caso do gás, as partículas elas têm um espaço bem maior entre elas e uma mobilidade muito intensa. Então você tem, no caso de um gás, as partículas têm grande energia de movimento, energia cinética, ok? E se você não confinar um gás, a tendência das partículas do gás é se espalharem o máximo que elas puderem. Então você tem que ser confinado o gás, senão ele foge mesmo, escapa e se espalha. E isso leva a uma curiosidade. O gás ele tende a preencher, a tendência, né, preencher todo o volume do recipiente que o encerra, né? E ele molda de volume de maneira muito fácil. Então, um gás, bem dizer, não tem nem forma nem volume definidos, né? A interação entre as partículas é pequena, elas são muito energéticas e é uma coisa muito maleável, né? Molda, né, o seu formato a cada instante, o seu volume também. Ok? Bom, aqui nós temos o seguinte, no caso desses três primeiros estados, sólido, líquido e gasoso, são os estados canônicos, né, estados clássicos da matéria, né, a gente observa muito o nosso dia a dia, nosso entorno, né, e as mudanças desses estados, eles têm nomes que você acaba tendo que relembrar aí dos seus estudos lá do ensino fundamental. Então, quando, por exemplo, o estado sólido, né, está aqui, ó, exemplo, né, só exemplo, tá? Água aqui, ó, água é um material muito comum entre a gente. Então, água sólida, o gelo. O gelo pode passar do estado sólido para o estado líquido. Quando isso acontecer, eu tenho a fusão. O gelo que fundiu, né, ele derreteu. Fusão significa derretimento. A água líquida aqui, ó, né, pode passar, né, do líquido para o estado de vapor. Vapor ou gás, tá bom? Gás, vapor, não vamos diferenciar por enquanto não. Mais para frente nós vamos ver a diferença de vapor e gás. Isso acontece por meio da vaporização. Mas pode acontecer a volta, ó, o estado de vapor virar líquido de novo, ó, liquefação, ou também chamado de condensação. Ou o estado líquido voltar a ser sólido, ó, solidificação. E é possível uma passagem direta do estado sólido para o estado de vapor, né, de gás. Aí essa passagem direta chama-se sublimação, ok? Né? Em física, normalmente a gente usa o termo também ebulição. Ebulição é quando você tem a passagem do estado líquido para o estado de vapor, mas numa temperatura fixa e predefinida, né? Geralmente por meio de formações turbulentas, né, nesse líquido, né? A fervura. Né? Então, a ebulição é um tipo de vaporização, só que mais marcado, uma temperatura específica. Ok? Vamos lá, então aqui você tem, né, no esqueminha aqui nosso, né, nessas passagens aqui, ó, esse é o sentido do aumento de temperatura. Sólido para o líquido, para o gasoso, a temperatura aumenta. O contrário, gás voltando para o líquido, voltando para o sólido, a temperatura reduz. Beleza? Isso aí.
No entanto, meus caros, existem outros estados da matéria que a gente não tem assim, uma vivência no nosso dia a dia tão intensa, ok? No dia a dia nosso, assim, mais, vamos dizer assim, mais local, né? Não que a gente não possa perceber ao nosso redor. Um desses estados é o estado chamado de plasma. O plasma, basicamente, é um estado da matéria que você pode encontrar em todas as estrelas. O formato, o jeito de uma estrela, né, funcionar, brilhar, um processo chamado de fusão nuclear, exige um ambiente onde a matéria está no estado plasmático, né? Então você tem um plasma nas estrelas. Você pode encontrar, por exemplo, plasma, né, no conteúdo de um relâmpago, né? Quando você tem a formação de um relâmpago, momentaneamente ali aquele ambiente, né, o gás que está envolvido no relâmpago ali, ele fica, né, no estado plasmático também, né? O que acontece nesse estado de plasma? Né? Você tem partículas ionizadas, né? Então partículas eletrizadas e com uma energia cinética muito, muito alta. Então são partículas eletrizadas e super, hiper, mega energéticas, ok? Né? Nesse ambiente muito energético, né, de alta mobilidade, possivelmente também muito quente, você pode acontecer até, por exemplo, situações de fusões nucleares, né, que é o caso das estrelas. Okay? Ou durante descarga elétrica, né, na atmosférica, você tem que momentaneamente ali aquele gás também fica muito aquecido e profundamente eletrizado, ionizado. Então esse estado é o plasma. Okay? Existe também um estado da matéria, né, esse mais, vamos dizer assim, exótico, né, para a gente também, que é o condensado de Bose-Einstein. Né? A sigla em inglês é BSC. Né? Então, esse condensado, ele basicamente é um sistema físico, né, muito frio, a temperatura extremamente baixa, bem perto do zero absoluto. Né? A gente sabe que o zero absoluto não é alcançável, mas no condensado de Bose-Einstein a temperatura fica, né, na casa de nanokelvins, 10 a menos 9, ou quase isso, 10 a menos 8, enfim, kelvins, temperatura muito baixa. E os átomos, eles praticamente perdem a mobilidade é baixíssima, ok? Né? Então eles ficam muito condensados, muito juntinhos um do outro, né? Formando uma espécie de superátomo, um gruda no outro, entendeu? Aí a vibração é quase nenhuma, e essa coisa, se a gente pudesse colocar assim uma visão assim mais cotidiana, é como se fosse uma espécie de gelatina, né, uma gelatina atômica. Os átomos se grudam e ficam numa mobilidade meio pastosa, uma espécie de... Mas pastosa não, até pelo contrário, eles fluem, uma espécie de gelatina que flui. Okay? Então fica, né, os átomos eles ficam aglutinados. Aqui a gente tem uma ilustração, simulação de computador, de um condensado de Bose-Einstein, onde aqui os átomos, aqui essas ondulaçõezinhas aqui, ó, representam, né, na visão gráfica, pictórica aqui, ó, como se fossem os átomos grudadinhos, bem próximos, e essa coisa flui. Okay? Eles conseguem andar como se fosse um fluido, mas é extremamente frio. Né? Então esses onduladinhos aqui, ó, é um jeito, né, de fazer uma simulação computadorizada de um núcleo atômico, mas bem próximo um do outro, e essas coisas. Né? Esse condensado aqui é um estado da matéria extremamente exótico. Né? A gente não vai ver no nosso dia a dia, mas enfim, é um estado da matéria. Bom, para o nosso caso, de qualquer forma, né? Resumindo aqui, ó, né? A gente tem aqui os estados da matéria, basicamente. Nosso dia a dia, a gente vai lidar com o estado sólido, né? Então, a aglutinação das partículas é forte, ligação intensa, formato e volume definidos. O estado líquido, né, e a ligação é menos rigorosa que nos sólidos. Né, isso deixa o volume fixo, mas o formato maleável. Estado gasoso, a interação das partículas é baixíssima, então forma e volume são indefinidos. Plasma, a energia cinética é extremamente alta entre as partículas, ok? Isso acontece no ambiente assim extremamente radical em termos de temperatura, temperatura elevadíssima. E o oposto do plasma é o condensado de Bose-Einstein, onde a temperatura é baixíssima, próxima do zero Kelvin, né? E aí você tem a formação de superfluido. Bom, esses dois últimos aqui a gente, né, não trabalha tanto com eles, mas enfim, é bom saber que existem. E os três primeiros a gente vai lidar mais com eles, sólido, líquido e gasoso, ok?
Bom, focando nossa atenção então nesses estados clássicos da matéria, né? Imagine um material isotrópico. O material isotrópico é um material, né, super bem comportado. Bom, a ideia é que enquanto acontece uma mudança de estado físico, focando nos 3 estados clássicos, sólido, líquido e gasoso, a temperatura do material não muda, a temperatura fica estável durante a mudança de estado físico. Aí todo o calor envolvido, empregado, né, nas interações das partículas, vai ser empregado justamente para flexibilizar essa ligação ou para torná-la mais forte, ok? Mas a temperatura cessa, fica estável, né? Então essa é a ideia. Bom, além do mais, o que acontece? O calor empregado na mudança de estado físico, ele é diretamente proporcional à massa, né, da matéria. Quanto mais massa, mais calor é necessário para a mudança de estado físico. Por exemplo, imagine que você tenha um bloco de gelo de 2 kg. Para derreter o gelo a 2 kg, considerando que ele esteja na temperatura para derreter 0 graus Celsius, na pressão de uma atmosfera, você vai ter uma certa energia. Bacana. Agora imagine que ao invés de 2 kg, você tivesse um bloco de 2.000 kg de gelo. Bom, estando em condições também de derretimento, só que nesse caso eu vou ter que observar o seguinte: é muito mais difícil derreter 2.000 kg de gelo do que 2 kg. A questão da massa é relevante. Quanto maior a massa, maior o calor que eu vou precisar para mudar o estado físico. Beleza? Então aqui, matematicamente, a gente tem essa expressão aqui, ó. Calor é proporcional à massa. Eu posso tirar esse símbolo de proporcionalidade e pôr um igual e uma constante de proporcionalidade. Aí eu vou dar uma fórmula aqui, ó. Q é igual a L vezes M, onde Q é o calor que você está usando, né, para mudança do estado físico, M é a massa, e esse L é uma constante de proporcionalidade, né? O nome dessa constante é calor latente. Aí cada substância vai ter o seu calor latente. Ok? Para uma determinada substância, existem valores fixos de calor latente para cada mudança de estado. Então, por exemplo, no caso da água, a água é um material muito famoso. Existe o calor latente para fusão da água e existe o calor latente para ebulição da água. Ok? Então, o calor latente para a água, ele não é igual, né, para fusão e para ebulição. São valores diferentes, né? Mas é uma constante para a água. Se eu tivesse um outro material, por exemplo, álcool, é um outro valor para fusão e para ebulição. Sei lá, se eu tivesse outro material, mercúrio, ferro, né, nitrogênio, cada material vai ter seus próprios valores de calor latente, tanto de fusão quanto de ebulição. Bom, o resultado desse detalhe, né, desses 2 tipos de calor, é que nós vamos ter o seguinte: numa plotagem de gráfico de calor, temperatura versus calor, né, o gráfico vai ter uma cara muito peculiar, um aspecto muito facilmente reconhecido. Ele parece, né, com patamares, né, degrauzinhos, né? Os degraus desse gráfico mostram que durante a mudança do estado físico, a temperatura permanece constante. Ok? Então, para ilustrar isso aqui, vamos lá. Para ilustrar, para frente aqui. A ideia é a seguinte: ou o calor vai ser usado para mudança de temperatura, ou o calor vai ser usado para mudança de estado físico no material isotrópico. Então, no material isotrópico, os 2 usos do calor, que é o assunto da aula de hoje, então, são esses: ou o calor muda a temperatura, ou o calor muda o estado físico. Esses são os 2 usos do calor. Eles são excludentes no material isotrópico. Beleza? Então o gráfico fica essa cara famosa do gráfico, um gráfico de patamares, né? Escadinha aqui, ó. Então aqui nós temos, por exemplo, um material qualquer, um material que estava no estado sólido, eu forneço calor e ele vai aquecer, mas quando ele atinge o seu ponto de fusão, ele para de esquentar. E todo o calor que eu forneço a ele vai ser usado para mudança de estado físico. Assim que ele estiver
totalmente mudado o estado físico, ó, fundiu totalmente, o calor pode aquecer agora esse líquido que resta. Enquanto eu estiver aquecendo o líquido, ó, aqueceu, a ebulição não acontece. Não. Mas quando chegar no ponto de ebulição, aí ele para de aquecer e está agora, ó, ebulindo, né? Fervendo. A fervura acontece aqui. Quando tudo tiver fervido, aí depois, agora virou gás, ele pode voltar a aquecer. Então veja, ou o calor é usado para aquecer ou para mudar o estado físico. Ou aquece ou muda o estado. Ou aquece ou muda o estado. Isso para materiais isotrópicos. Vamos lá, um exemplo bacana para a gente. Olha. Exemplo. Imagine que eu tenho um bloco de gelo que está a menos 20 graus Celsius. E ele tem 400 gramas. Esse bloco de gelo tem que receber uma energia para ele virar vapor d'água. Os 400 gramas de gelo tem que virar 400 gramas de vapor d'água a 100 graus Celsius. Bom, como é que eu vou calcular a energia que ele vai precisar? Bom, antes de mais nada, vamos às constantes. Considere que para a água, ó, calor latente de fusão, 80 calorias por grama, calor latente de ebulição, 540, calor específico da água líquida, 1 caloria grama grau Celsius, calor específico do gelo, 0,5 calorias grama grau Celsius, a temperatura de fusão do gelo, vamos considerar 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Então, como é que eu vou calcular todo o calor demandado? Simples, vamos lá. Aqui é necessário fazer cada cálculo separadamente, ok? Você calcula cada calor separado, depois no final você junta tudo. Então, primeiro, calor para aquecer o gelo, ele está a 0 graus, ele está a menos 20 graus Celsius, e nessa temperatura ele não derrete não. Então, eu vou ter que esquentar esse gelo para ele chegar a 0 grau, porque no zero que ele vai fundir. Então, um calor para aquecer o gelo até 0 grau. Bora lá fazer conta. É o calor que esquenta. Então, fica Cm delta T. Calor específico do gelo, meio. Massa, 400. E aí o delta T. Temperatura final para ele derreter, né, ó, 0 menos 20. 0 menos 20. Fechou? Fazendo a conta ali, você vai ter o quê? 400 vezes meio dá 200. 0 menos 20 dá mais 20. Então fica 200 vezes 20, 4.000 calorias. Então, só para esquentar esse gelo, eu vou gastar 4.000 calorias. Mas eu quero que ele vire vapor d'água a 100 graus. Então, não acabou ainda não. Continuando. Segundo passo. Vamos fazer agora a fusão do gelo. Para o gelo fundir, ó, a fórmula é Q igual a L vezes M. Ou M vezes L, tanto faz. Então, ó, 400 gramas vezes o L aqui, ó, calor de fusão latente, né? 80. Então fica 400 gramas vezes 80 calorias por grama. Faça as contas e você vai achar 32.000 calorias. Bacana, hein? Isso só para derreter esse gelo. Acabou? Não. Continuando. Terceiro passo. Agora vamos esquentar essa água que já está, né, derretida, né, já fundiu. Agora tem que esquentar até 100 graus Celsius. Beleza? Para ela ferver. Então, lá, fazer então essa água esquentar até 100. A fórmula Cm delta T, onde o C é o calor específico da água, agora não é gelo mais não, hein? Água líquida, ó, 1. Massa, 400. E o delta T, T final, 100. Menos inicial, saiu lá do zero. E por quê? Porque agora tinha derretido, né, e quando a água derreteu ficou no 0 graus. Né? Enquanto derrete, a temperatura não varia. Lembra disso? Então, vamos lá. 1 vezes 400 vezes 100 dá quanto? 400 vezes 100. Ou seja, 40.000 calorias. Só para esquentar essa água líquida. Esquentar até 100 graus. Mas quando chegar no 100, tem que ferver. Porque o exercício pediu para essa água virar inteiramente vapor d'água. Então, agora tem que fazer essa água ferver. Para ferver a água, o que nós vamos usar? Quarto passo, ó, ebulição da água. Fórmula Q igual a L vezes M. Né? A massa é 400 gramas, o L, calor latente de ebulição, 540.
540 vezes 400 vai dar 216 mil calorias. Só para ferver a água, hein? Beleza? E aí agora o exercício terminou, porque ele, assim que ferver a água toda, ela vai estar o vapor da água a 100 graus Celsius. A temperatura vai ficar a 100. Ok? Bom, então a pergunta vai ser respondida assim, ó, qual vai ser o calor total que nós vamos ter despendido nesse processo? Vai ser a soma dos calores do processo primeiro, 4.000, segundo, 32.000, terceiro, 40.000 e quarto, 216.000. Somou tudo, 292.000 calorias, ou 292 quilocalorias. Ok? Então, 292 quilocal. Então, esse é o exercício. Tranquilo? Então, fazer com calma. Se está vendo o vídeo, pode repetir, fazer de novo. É um exercício, né? Seria legal você tentar fazer isso aí. Depois a gente vai fazer mais problemas, uma listinha de problemas, né? Mas essa é a ideia, fixar o procedimento. Aqui está o gráfico, ó, o gráfico desse exercício. Nesse gráfico a gente pode justamente ver os processos, ó. Lá no problema, nós tínhamos a água a menos 20, ela foi aquecida até zero, porque no zero agora derrete o gelo, ó, o gelo derrete, derreteu tudo, mas continuou no 0 graus Celsius. Depois que derreteu, esquentou até 100, e depois que esquentou até 100, teve que gastar energia para ferver, ebulição. Aí virou vapor, e vapor é 100 graus, aí acabou o exercício. Então, para esquentar o gelo, gastamos 4, ó, aqui é quilocal, tá? 4.000 calorias, 4 quilocalorias. 4 quilocalorias. Depois, gastamos mais 32.000 calorias. 4 mais 32 dá 36. Depois, nós gastamos mais 40 quilocalorias. 36 mais 40, 76. Depois, nós gastamos 216.000 calorias. 216 mais 76, né? Vai dar 292. Ok? Então esse gráfico ilustra o exercício que a gente fez ali anteriormente. Bom, um outro aspecto importante, né, quanto ao estado físico de um material isotrópico é na correlação que existe entre pressão e temperatura. Um estado da matéria, na verdade, é uma combinação de dois fatores: pressão e temperatura. Material isotrópico, tá ok? Geralmente, quando um objeto está submetido a pressões muito altas e temperaturas baixas, ele se encontra no estado sólido. Pressão alta e temperatura baixa, estado sólido, né? Isso acontece, né, com muitos materiais, a maioria dos materiais isotrópicos. Por outro lado, se as pressões forem baixas, razoavelmente baixas, e o objeto estiver quente, temperaturas elevadas, ó, bem quente, o estado gasoso, ou vapor, tá? Depois a gente vai diferenciar o que é vapor e o que é gás. Então, por enquanto, vamos usar os dois termos. Estado gasoso, pressão baixa e temperatura alta. Por fim, valores intermediários de pressão e temperatura. Então, o valor intermediário leva ao estado líquido. O estado líquido é uma espécie de intermediário entre sólido e gás. Gases sólidos são os estados mais comuns aí da natureza. O estado líquido é meio exótico, é meio estranho, esquisitão, né? É o estado, né, do intermediário. Bom, essa frase, então, essa correlação de pressão e temperatura pode ser ilustrado no que a gente chama de diagrama de fases, que seria esse aqui, ó. Então, no diagrama de fases, esse gráfico em formato de Y, né, de forquilha, esse diagrama mostra para a gente o que a gente expressou ali atrás. Quando a pressão é alta e a temperatura baixa, o estado sólido. Pressão baixa e temperatura alta, o estado de gás ou vapor. E valores intermediários, né, entre sólido e vapor, é o estado líquido. Beleza? Atenção nessas linhas aqui, essas linhas vermelha, verde, azul.
essas linhas ganham nomes muito importantes. Ó, a fronteira do estado sólido para o estado líquido, essa linha verde aqui, essa fronteira, né, nós vamos chamá-la de linha de fusão. A fronteira do estado líquido para o estado de vapor, linha de ebulição. E a fronteira do estado de vapor para o estado sólido, vamos chamar de linha de sublimação. Isso aqui é importante. Então, vamos lá, até as cores ali, a gente pôs as cores para ficar legal. Então, o que seria a linha de fusão? A linha de fusão é a região, né, é a linha que separa, perdão, as regiões sólido e líquido. Okay? Também pode ser chamada também de linha de solidificação. Aí depende do lado que você olha, tá? Fusão quando vai do sólido para o líquido e solidificação quando vai do líquido para o sólido. Mesma coisa. Fusão ou solidificação, essa linha é aquela linha verde ali no gráfico anterior. A linha que separa as regiões sólido e gás, né, é a linha de sublimação. Beleza? Sublimação é a linha, né, a fronteira dos estados líquido e gás. Gás ou vapor, lembrando, né, gente? A gente pode usar os dois termos, depois vamos ver a diferença dos dois. Por fim, a linha que separa as regiões, né, líquido e vapor é a linha da ebulição. No gráfico anterior eu pus ali de cores verde, vermelho e azul, né? Só para brincar um pouquinho com a expressão aqui. Pode voltar depois para você ver lá como é que estão essas linhas. Bom, além disso, existe um ponto onde as três linhas se tocam, se cruzam. O ponto chamado de ponto triplo ou tríplice, né? O ponto tríplice é uma combinação muito delicada, muito precisa de pressão e temperatura, na qual o material isotrópico ele pode, né, se encontrar nos três estados clássicos da matéria. Ok? Então, um ponto tríplice é uma combinação precisa, única, muito delicada, pressão e temperatura. Normalmente, ele é observado só em situações muito controladas, tá? De laboratório, né? No dia a dia, nossa, assim, é muito complicado. Mas existe, né? Bom, vamos lá, agora vamos falar então da diferença técnica. Tecnicamente, né, eu posso falar o seguinte: vapor e gás, eles não são exatamente a mesma coisa. A gente usa o termo vapor, né, quando você puder fazer vamos dizer assim, o gás, né, liquefazer apenas com aumento de pressão. Basta você aumentar a pressão, aumentou, aí aquele gás vira líquido. Se isso acontecer, na verdade, você está diante de um vapor. Então, o vapor ele pode liquefazer com aumento de pressão. Aumentou a pressão, o vapor vira líquido. Por outro lado, quando você tem gás, aí não. Um aumento de pressão somente não vai ser suficiente para fazer um gás virar líquido. Então você não consegue fazer um gás liquefazer só aumentando a pressão dele. Você tem que combinar pressão e temperatura. Você tem que mexer com os dois. Não dá para fazer um gás liquefazer só com aumento de pressão. Você tem que também fazer redução de temperatura. Já no vapor, dá. Basta aumentar a pressão que o vapor liquefaz. Então, bem dizer, essa é a diferença. Okay? No gráfico ali, né, vamos passar aqui, ó, um gráfico. Aqui, ó. Nesse gráfico, você tem justamente o pontinho que mostra isso aqui. Ó. Então, ó, vapor. Se eu aumento a pressão, eu entro no estado líquido. Beleza? Bastou fazer isso. Bom, do lado de cá, gás. Se você aumenta a pressão do gás, ele continua gasoso. Não adianta nada. Não dá para fazer um gás liquefazer só com aumento de pressão. Aí, para um gás virar líquido, você tem que aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Aumenta a pressão e diminui a temperatura. Aí você pode fazer isso. Ok? Então, tem uma espécie de uma linha aqui, ó, uma linha imaginária, que marca, né, a fronteira de vapor e de gás. E esse pontinho aqui, onde termina, né, o final da linha de ebulição, esse pontinho C aqui, chama-se ponto crítico. Ponto crítico. Daqui para frente, não dá mais para o gás liquefazer só com aumento de pressão. Beleza? Então, essa é a diferença técnica. Eu, se fosse vocês, não perderia tanto o sono com essa diferença de vapor e gás, não. Mas é bom saber que existe essa diferença. Né? Então, está aí o gráfico de forquilha, bonitão na sua frente. Aí, ó,
beleza, né? O gráfico mostrando aqui, mostrando as linhas de sublimação, essa linha azul, a linha de fusão e a linha de ebulição. Lembrando que o final da linha de ebulição marca o ponto crítico. Daqui para frente só tem o quê? Aqui é gás, antes vapor. Bom, é essa a ideia. Ok? Bom, gente, espero que esse estudo tenha sido útil, né, para a gente, e a gente volta aí depois, né, com mais aulas, exercícios, né. Vamos seguir aí firmes e fortes nessa nossa quarentena aí e estudando bastante física. E, se der tempo, também outros conteúdos. Ok, rebeldes? Beleza, moçada? Até mais.